Graça e paz para você que mais uma vez está aí me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você está ouvindo a voz do Senhor. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus e eu quero aqui mais uma vez convidar você para assistir a série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Hoje é a mensagem número 17, cujo título é Cuidado com os Julgamentos. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do 1 ao 6, nós vamos meditar sobre esse tema. E eu deixo o convite aqui mais uma vez. Está aí na abertura, mas eu vou reiterar. Se inscreve no canal, se você ainda não estiver inscrito. Clica no sininho para você receber as notificações. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais. Tudo isso é grátis. Você só vai levar alguns segundos. E vai pregar a palavra de Deus junto comigo. Todos esses procedimentos ajudam a fazer essa palavra circular pelas redes sociais e alcançar os corações. Para isso foi o que Deus me chamou para estar aqui no canal. Vem comigo. Mateus capítulo 7, do 1 ao 6. Sermão do Monte. Cuidado com os julgamentos. A partir de agora. Disse Jesus: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando essa palavra e que você seja grandemente abençoado através do conteúdo dessa mensagem e pelas demais mensagens que já estão aí nesse canal. Vem comigo, vamos pensar aqui durante esses minutos nisso que Jesus nos ensinou. Nós temos visto aí ao longo dos tempos muita gente se preocupando em julgar os outros. E nós aprendemos à luz da palavra, o texto está aí, que somente Deus é o juiz. Nenhum outro tem o direito de julgar alguém. E Jesus faz questão de relembrar isso aí. Logo de cara, ele usa o verbo no imperativo. Vamos lembrar daquela aula de português que a gente aprende na escola sobre os verbos. A gente tem o modo indicativo, a gente tem o modo subjuntivo e o modo imperativo. E a gente aprende que o modo imperativo ele tem o contexto de ser uma ordem. Afirmativo é uma ordem positiva. Negativo é uma ordem negativa. E Jesus começa o verso 1 já com o imperativo negativo. Olha aí. Olha como ele começa. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Quando ele começa com a ordem, não julguem os outros, ele já está relembrando. O julgamento pertence a Deus. Certo? E ele relembra isso aí quando ele afirma, para vocês não serem julgados por Deus. E vamos lembrar outra coisa aqui, que é muito importante, sobre a questão do julgamento. O ensino de Jesus no Sermão do Monte, ele é interligado. Podem ser assuntos totalmente independentes, aparentemente, mas eles são interligados. E quando Jesus fala sobre, no verso 2 aí, na mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado, ele está relembrando lá daquilo que ele ensinou, lá no capítulo 5, a primeira mensagem sobre as bem-aventuranças que eu coloquei no canal.
sobre o Sermão do Monte que eu coloquei no canal, as bem-aventuranças. E aí a gente vê lá, quando Jesus fala que felizes são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, nós precisamos lembrar que nós temos que ser misericordiosos com aqueles que caem. Sabe por quê? Porque nós somos iguais a eles. Não somos melhores e nem piores. A Bíblia nos diz que quem está em pé, cuide para que não caia. O texto está aí. A referência bíblica está aí. Só a gente lembrar disso. Tá certo? Vem comigo para a gente meditar no verso 2. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. A partir do momento que somos massacradores do nosso irmão quando ele cai, quando acontecer a nossa queda, também receberemos esse massacre. Se nós formos misericordiosos, nós receberemos misericórdia. Não confunda misericórdia com passar a mão na cabeça, tá? Não confunda. E eu vou deixar a referência bíblica aí. Tem duas. Vou deixar aí, ó. João 4, para você ler com calma, como Jesus tratou a mulher samaritana. Teve misericórdia, mas não passou a mão na cabeça dela, não. E se você ler no mesmo livro de João, no capítulo 8, você vai ver Jesus conversando com a mulher adúltera. Teve misericórdia, mas não passou a mão na cabeça dela, não. Então não confunda misericórdia com passar a mão na cabeça. Tá certo? Aprenda isso. Vem comigo, verso 3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Tem tanta gente assim nos dias de hoje, todo errado e criticando quem está errado também. Tá com o maior tampão, como Jesus fala, é a trave de madeira no próprio olho e fica catando cisco no olho do irmão. Primeiro, nós precisamos cuidar da nossa vida. Primeiro, nós precisamos reparar os nossos erros. Primeiro, nós temos que fazer um olhar introspectivo. Isso. Vamos lembrar do que Deus mandou Isaías falar para o rei Ezequias? A referência bíblica aí, para você ler. Mandando Ezequias colocar ordem na casa, na vida dele? Pois é, essa ordem é atual e serve para nós. Lê esse texto aí. Vem comigo. Olha o verso 4. O que Jesus fala também. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Então, serve para você, serve para mim. Primeiro nós temos que consertar a nossa vida, certo? Vamos prestar bem atenção nisso aí. Depois nós vamos correr atrás de tentar tirar o cisco do olho do irmão. E no verso 5, Jesus entra de sola para nos advertir. Todos nós que entramos numa de, antes de tirar a trave do nosso próprio olho, ficar catando cisco no olho do irmão. Olha o que Jesus fala no verso 5. Hipócrita. Ele já começa dando logo na canela, né? Como a gente diz no futebol. Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Muitas vezes a nossa visão é distorcida por conta dos nossos próprios erros, por conta dos nossos próprios preconceitos, por conta dos dogmas que carregamos e que muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes até batem de frente com o que a palavra de Deus diz. Então, o que nós precisamos lembrar é disso aí. Precisamos tirar a trave do nosso olho primeiro para que nós possamos ver bem e com boa intenção tentar ajudar. Agora vamos para o verso 6 para nós finalizarmos esse texto. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Presta atenção aqui que Jesus não está chamando ninguém de porco nem de cachorro. Ele está só dizendo o seguinte, usando uma linguagem metafórica. Metáfora. Vamos lembrar daquela aula de português das figuras de estilo? Metáfora, que é uma forma assim, figurada de falar. Você tem o eufemismo, que é
uma forma suave de dar uma notícia ruim, você tem a hipérbole, que é o exagero, você tem o pleonasmo, e você tem outras figuras, metonímia, catacrese, por aí vai. Pesquisa no Google se você quiser conhecer mais sobre figuras de estilo ou figuras de linguagem, como você queira chamar, certo? Jesus usou aí, foi uma metáfora, não chamou ninguém de porco nem ninguém de cachorro. Ele só está dizendo que nós temos que prestar atenção em dar o nosso conhecimento, a nossa palavra, os nossos ensinamentos para quem realmente vai dar valor. É isso que ele está dizendo. Porque aí ele fez a comparação. Porco não vai dar valor à pérola, ele não entende nada daquilo. Cachorro também não vai dar valor ao que está recebendo de sagrado, certo? É isso aí que Jesus está ensinando. Nós temos que prestar atenção para ensinar corretamente, para dar aquilo que temos de melhor e saber para quem nós vamos dar o que nós temos de melhor. Saber se essa pessoa realmente vai dar valor. É isso que Jesus está falando sobre a questão do julgamento. Eu quero entrar nessa questão do julgamento porque antes de eu pregar essa palavra que eu estou pregando para vocês, Deus tocou no meu coração para eu ver alguns vídeos, sabe, de outros canais. E eu observo, eu não vou entrar em mais detalhes porque Deus já me deu uma mensagem específica para eu pregar. E em breve, quando Deus me der o ok, eu vou colocar essa mensagem no canal, vou falar bem especificamente sobre reino de Deus e mundo gospel, a diferença entre um e outro, coisa e tal. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre algumas coisas que eu vou falar aqui agora nesse final para fecharmos esse vídeo. Nós vemos o quê? Muitos canais fazendo denúncias sobre pessoas do mundo gospel que estão pisando na bola aí com força, estão caindo com força, certo? E nós precisamos lembrar, à luz desse texto que nós estudamos, que não podemos sair tacando pedra, reparando no pecado dos outros antes de olharmos primeiro a nossa própria vida, antes de corrigirmos primeiro a nossa própria rota, antes de nós olharmos primeiro para dentro de nós mesmos, consertarmos a nossa casa, a nossa vida, como Jesus falou, tirar primeiro a trave que está no nosso olho, para depois procurar tirar o cisco que está no olho do irmão, certo? Nós fomos aqui advertidos por Jesus a tratar as pessoas que caem com misericórdia, com amor. Jesus ensinou isso. E nós falamos aqui também sobre não passar a mão na cabeça, não confundir misericórdia com passar a mão na cabeça, tá certo? Tem uma diferença, tá? Entre ser misericordioso e passar a mão na cabeça. Ser misericordioso com ser frouxo, vamos dizer assim, sabe? Ter medo de falar, ter medo de apontar o erro para não magoar. E outra coisa que nós temos que aprender também, até para apontar os erros, quando Deus nos manda falar, nós temos que saber como falar. Não precisamos esculachar, não precisamos ofender, não precisamos usar palavras de baixo nível, não precisamos usar palavras de baixo calão. Nossa boca tem que ser uma boca santa, certo? Olha o texto aí, o que Deus fez com Isaías, o que Isaías pediu para purificar os lábios dele. Olha o texto aí para você conferir, para você aprender. E nós temos que seguir nessa toada, certo? Que Jesus nos ensinou. Cuidado com os julgamentos, certo? Olhar para dentro de nós, nossas próprias vidas. Nós vemos aí, infelizmente, muita gente caindo, muita gente errando, muita gente pecando, muita gente dando mau testemunho, muita gente vacilando mesmo, andando fora daquilo que Deus ensina, ao mesmo tempo que anda por aí pregando ou cantando em nome de Deus. Algumas perguntas que eu vou deixar aqui com relação a esse assunto. Nós já oramos por nossos irmãos que porventura caíram? Antes de julgar, nós oramos? Antes de julgar, nós procuramos entender o que levou esses irmãos a caírem? Antes de julgar, nós olhamos para a nossa própria vida. Nossa vida realmente está do jeito que Deus quer que esteja? Ou nós ainda estamos com a trave que está tampando o nosso olho? O tampão que está tampando o nosso olho? E estamos nos preocupando
em catar o cisco no olho do irmão. Para fechar, para nós como servos de Deus, nós estamos nos preocupando em tratar a igreja como tribunal ou como hospital? Qual é a nossa posição? Muito fácil julgar, muito fácil pegar, massacrar. Jesus fez isso com alguém? Não. Me mostra na Bíblia Jesus fazendo isso com alguém. Jesus deu todas as chances para as pessoas se redimirem. Jesus deu chance para Zaqueu. Olha a referência bíblica aí sobre Zaqueu. Jesus deu referência para o Mateus. Esse Mateus aí que está escrevendo esse sermão do monte aí, está escrevendo o que Jesus estava falando. Jesus deu chance para esse Mateus. Isso. A mulher adúltera, a mulher samaritana, Pedro, os demais discípulos. Jesus deu chance para muita gente. Jesus deu chance para você que está aí vendo esse vídeo. Se você ainda não tomou a posição ao lado dele, ele continua dando essa chance para você. Enquanto você estiver vivo, respirando, você está tendo a chance. Jesus me deu a chance. Está me dando a chance para eu permanecer nos caminhos dele. Cabe a mim saber o que eu vou fazer com essa chance que ele está me dando. Se eu vou aproveitar ou se eu vou jogar fora. Se eu vou servi-lo com diligência ou com negligência. Se eu vou servi-lo de bom coração ou só por vaidade para aparecer, para me exibir. Se eu vou servi-lo obedecendo ou se eu vou servi-lo para ganhar dinheiro. Cabe a mim decidir o que eu vou fazer com a chance que Jesus está me dando. Cabe a você decidir o que você vai fazer com a chance que Jesus está te dando. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Repito o tema para você. Sermão do Monte 17. Cuidado com os julgamentos. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que ela continue falando ao seu coração. Bem, muito obrigado por você ter ficado até o final. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. E mais uma vez eu quero convidar você que ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal. Ao se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Não esquece de clicar aí no gostei. Não esquece também de compartilhar o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Só para relembrar, tudo isso que você vai fazer aí é grátis e só leva alguns segundos, tá bom? Muito obrigado por você que já está inscrito. E a todos vocês eu desejo que o Senhor te abençoe e que te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.